Agora estaremos lendo do versículo 6 até o versículo 13, que nos diz assim a palavra do Senhor. E os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, e Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, e Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabtecá. E os filhos de Raamá são Sabá, Dedã. E Cuxi gerou a Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Assíria, e edificou a Nínive, e a Rebote-ir, e a Calá, e Rezem, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Mizraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim. Meus queridos irmãos, nós estaremos falando sobre os filhos de Cã. É interessante entendermos, como já mencionamos anteriormente, que essas leituras, especialmente envolvendo descendência, genealogia, sempre é cansativa. Mas é através dela que nós vamos ter detalhes importantes que nos ajudarão na compreensão da formação das nações, dos povos, inclusive sobre quem a promessa de Deus recaiu. E nós falaremos agora do verso 6 a 13 sobre os filhos de Cã. Ao estudarmos os filhos de Cã, é bom entender que deles não vieram apenas os africanos, como muitos sugerem. É importante salientar que, pelo estudo do texto, há uma menção singular sobre Mizraim, Cuxi e Canaã. Em se tratando dos filhos de Cuxi, estudiosos dizem que eles podem ser classificados em dois grupos, etíopes e cassitas. Todavia, em outro momento, esses nomes são tratados como um só povo. Para você entender a questão da formação desse povo africano, você deve voltar-se muito bem para o versículo 12 e o versículo 18 e entenderá que dos filhos de Cã não vieram somente a formação dos africanos. O texto diz assim: E Rezem entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim. Então, é interessante atentarmos para esses dois versículos. Entendemos que Cuxi é a Etiópia, situada no leste. Sabá estava ligado a Cuxi. Dedã e Avilá estavam situados na Arábia. Uma referência que pode nos ajudar a compreender melhor essa particularidade é 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 17, que nos diz assim a palavra: E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu sobre rei a Israel? Ainda lendo o texto da palavra de Deus, do profeta Isaías, no capítulo 21, versículo 13, veja o que nos diz a palavra do Senhor da seguinte forma: Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passarei a noite, ó viandantes dedanitas. Esses dois versículos eu fiz questão de ler para mostrar que, em se tratando dessa questão dos africanos, que alguém tenta dizer que eles foram amaldiçoados por causa da desobediência de Cã, isso não tem nenhuma base bíblica. E que Deus abençoa a pessoa, prospera a sua vida, não pela sua cor, pelo seu tamanho,
mas sim pela sua fidelidade. A primeira referência de Samuel 15:17 está bem clara, quando mostra que Deus levantou Davi, tirando-o de detrás do currais de ovelhas e levando a posição de rei. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aqui Deus não está relacionando-se tão somente com um povo por causa da cor, por causa do poder. Deus se relaciona com um povo, com uma nação, com um homem, quando esse procura viver em plena santidade com ele. Então, lendo esse texto, pode-se notar que outros descendentes de Cão vão se espalhando, procurando atingir o crescente fértil. Essa leitura você pode perceber aí do versículo 8, 12, conforme já lemos. Dos filhos de Noé que vão se espalhando, os descendentes de Cão vão procurando outros lugares para se espalharem em busca de condições melhores. No texto, há uma menção especial a Nimrod, filho de Cush. Ele é apresentado nas Escrituras como um poderoso e bom caçador. E já que estava ligado com o aspecto político, ele fundou Nínive e exercia grande poder sobre as cidades da Mesopotâmia. No que tange a questão do destaque, é que ele era visto pelo próprio Deus como um homem capaz e perigoso, daí a expressão diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador de diante do Senhor. Podemos entender que esse Nimrod, filho de Cush, ele é apresentado aqui como alguém perigoso. E ele tinha duas coisas, ele tinha força e ele tinha capacidade política. Se você atentar bem para o texto bíblico, você vai ver que esse Nimrod, ele funda cidades importantes. É isso que o próprio texto destaca. Você vai percebendo que ele expande um poder que se torna um homem perigoso, conforme a própria expressão da palavra de Deus. Observe que Nimrod dá início ao grande princípio do seu reino, que é Babel. Note que ele funda algumas cidades. Tais nomes são peculiares para os leitores da Bíblia. Agora, existem algumas que não, como por exemplo, Calné, que estudiosos afirmam que esse Calné se trata de Nippur. Nimrod é bem destacado no texto que nós estamos lendo. Isso pela sua coragem, pela sua política, porque pela sua força e pela sua capacidade, ele consegue expandir-se e funda cidades importantes, como no caso aqui Nínive, que é bem conhecida desde 2.800 anos antes de Cristo, e que teve a sua supremacia bem reconhecida através de Senaqueribe, Assurbanipal e outros. Outra cidade que nós temos aqui é Calá, ela pode ser Nirude. Então, a grande cidade é uma expressão usada para falar da extensão. Quando se fala de Nínive aí, dentro do texto bíblico, você pode entender que o texto começa dizendo: desta mesma terra saiu ele, a Assíria, e edificou a Nínive e a Reobote-ir e a Calá. Então, você vai entendendo aqui que também, em se tratando da expressão grande cidade, trata-se da extensão que ela tem. Isso nós podemos confirmar lendo Gênesis 1:2 e Gênesis 3:2. O que nós podemos perceber aqui nesse texto? É que nós temos os descendentes de Cão que vão se expandindo, eles vão alcançando poder, vão alcançando supremacia, e que não somente o povo africano vem dos de Cush, e que eles não são amaldiçoados por causa da cor, e que essa maldição, conforme nós já falamos, que foi pronunciada por Cão, que foi pronunciada por Noé contra Cão, recai não sobre ele, mas sobre uns dos seus descendentes, e não todos. Essa leitura, ela é importante para que nós evitemos qualquer tipo de racismo, de preconceito, de interpretações jocosas, que na verdade nada mais é do que falácias que tentam
denegrir a imagem do ser humano, do ser que foi criado por Deus. Portanto, medite nisso para o seu bem, para o seu enlevo espiritual. Que o Senhor te abençoe para sempre. Amém.